Então estamos novamente aqui no canal para a gravação de mais uma aula sobre heresiologia, é o estudo de seitas e heresias. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de uma seita diabólica e satânica que vem conquistando milhares de pessoas por todo o mundo. Eu estou falando da Igreja da Unificação, mais especificamente conhecido como monismo, do Reverendo Mo. O nome dele completo é Sun Myung Moon, tá certo? Nós vamos conversar um pouco sobre esta seita que está no Brasil e em várias partes do mundo. Para ter ideia, o monismo ele tem mais de 3 milhões de seguidores espalhados por todo o mundo. Só na Coreia do Sul tem 700 mil seguidores e nos Estados Unidos 50 mil seguidores ou adeptos, tá certo? Então, estamos falando de uma seita altamente perigosa, altamente mortífera para a alma humana. E nós vamos ver aqui as questões polêmicas e que muitas pessoas, acreditem se quiser, acreditam nessa difamação e nessas falsas interpretações que eles têm a respeito da Bíblia. Eu vou pegar aqui, começar aqui no slide, tá certo? E vocês vão compreender bem tudo isso que a gente vai mostrar a vocês. Vamos ver aqui. Bem, vamos lá, né? Deixa eu só mudar aqui o cenário. Pronto. Hoje vamos começar a conversar sobre a Igreja da Unificação, o monismo, tá certo? Bem, a Igreja da Unificação ela foi fundada em Seul, Coreia do Sul, na Coreia, em 1954, tá certo? Vamos ver aqui. Introdução sobre a Igreja da Unificação. Tem chamado a atenção de muitos líderes com ameaça. É uma seita que se espalha rapidamente. A seita se interessa especificamente por jovens de classe média e utiliza o terror psicológico para manter seus adeptos. Os cristãos, em geral, encaram-na como uma igreja herética e pervertedora do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Seu líder se autodenomina o Messias e pretende estabelecer uma nova ordem no mundo com suas supostas revelações. Essa seita já está aqui no Brasil e já possui uma forte base. O objetivo é proclamar soluções e remédios para a complexidade da vida de hoje. O fundador da Igreja da Unificação é Sun Myung Moon. Ele é um coreano, ele teve participação como evangelista, ele é milionário, ele tem indústrias no nome dele, tá certo? Nasceu na Coreia do Norte em 6 de janeiro de 1920. Teve uma família de pais presbiterianos e começou a pregar com cerca de 12 anos de idade. Tá? E antes de fundar sua religião, ele também participou de uma igreja pentecostal chamada Quando Tudo Começou, na manhã da Páscoa de 1936, numa montanha solitária da Coreia, supostamente orando fervorosamente para ter Jesus consigo e teve uma visão de Jesus. Na visão, o que aconteceu na visão? Nessa revelação misteriosa. Bem, Jesus mandou completar minha tarefa incompleta. Essa tarefa incompleta é nada mais nada menos de que a ideia de criar uma família perfeita. Por quê? Porque esse é o plano original de Deus. Quando Adão e Eva foram criados, eles falharam nesse plano e fizeram experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal, que era a relação sexual. E isso, na visão do Reverendo Mon, é pecado. E esse ato sexual não está no plano de Deus. E para isso, para essa correção, foi preciso que Jesus viesse à Terra e criasse sua família junto com Maria Madalena. Mas o fato dele ter morrido muito cedo
fez com que aquela missão dele falhasse. Então Deus aí cria um plano B, que é com o Reverendo Mo e com uma jovem de 18 anos de idade, tá? E vai estar com 40 anos, cerca de 40 anos, e se casa com essa menina, essa estudante, em 1949, aproximadamente. Ele teve cerca de 4 casamentos. Então é essa ideia de fundar uma família perfeita, porque todos os outros profetas, antes do Reverendo Mon, falharam. Segundo ponto, isso é o que estava vendo na visão, que Jesus estava dizendo a ele, né? Segundo ponto, era o único que podia vê-lo e foi pedido-lhe muitas vezes. Terceiro, enfim, Mon cedeu aos pedidos de Jesus e aceitou a tarefa, sabendo que não haveria quem pudesse substituí-lo se ele falhasse. Então ele vai passar cerca de aproximadamente 9 anos para concluir ou efetivar a sua missão que supostamente tinha recebido de Jesus para criar aí uma família perfeita. Passa para o próximo. Aí agora o preparo. Durante, como disse, aproximadamente 9 anos, Mon se preparou para esta missão. Deixa eu ver só, acho que em Seul gastou a maior parte do seu tempo em oração. Descobriu que Deus estava muito solitário e lamentava os pecados da humanidade. Chegou a, a compreender a vida trágica de Jesus. Mon disse que chorou muitos dias, passou por batalhas espirituais e ferozes contra as forças que tentaram afastá-lo de sua missão. Mon uma vez falou: se alguém soubesse que eu sofri naqueles anos, seu coração pararia de bater em choque de tristeza. Ninguém é capaz de aguentar esta história. Deixa eu só ver uma questão aqui do posicionamento da câmera, tá? Para não atrapalhar. Diminuir mais aqui. Acho que agora fica no formato bom. Vamos passar aqui, né? Fundação da seita. Em 1946, Mon estabeleceu a Broad Share Crush sob a influência de Pike Mon Kim, o Messias autoproclamado. Escreveu o livro O Princípio Divino, que, segundo ele, é superior à Bíblia. O nome da igreja foi fundado em 1954 para a Igreja da Unificação. Após 10 anos de casado, a primeira esposa o deixou, devido às suas práticas poligâmicas. Segundo Mon, ela não compreendeu a sua missão. Veja aí o nível de distúrbio que esse pessoal tem. Tá? Não é só o fundador. Atualmente, Mon tem 12 filhos. Estes são considerados sem pecados. Fundação da seita. A mensagem de veneno. Em 1957, os milionários já tinham levado sua mensagem para a maioria das cidades do sul da Coreia. Mon começou a receber oposição das igrejas cristãs. Em 1958, se estabeleceu no Japão e nos Estados Unidos. O espiritueiro usa tanto os mensageiros como os ouvintes para prestarem atenção em suas mensagens malignas e enganosas. O Brasil tem sido vítima constante deste satanismo que essa seita da Igreja de Unificação tem atuado aqui no Brasil, espalhando suas heresias desde do ano de 1979. As heresias sobre Deus. Então, como já viemos constantemente dizendo, então, toda seita ela tem o que identifica uma seita é sua má interpretação sobre basicamente 4 pontos. Primeiro, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus ou sobre a história, tá? E assim
dependendo da seita, as interpretações são variadas. Então, é uma seita porque tem grandes erros sobre a natureza e a essência de Deus, tá certo? Vamos ver aqui a heresia, lembrando que a heresia é o pensamento de um heresiarca. E o heresiarca é o fundador de uma religião que tornou-se uma seita, por sua vez ter se desligado de uma igreja cristã autêntica ou não. Bem, o que ensina a igreja da unificação ou do monismo sobre Deus? Deixa eu pegar um. Bem, para o monismo ou para a igreja da unificação, Deus é o Pai aflito da humanidade. Vive em pensar, pesar e dor por causa do estado de seus filhos e do mundo no qual vivemos. O homem é a encarnação de Deus, ou Deus projetou sua plenitude no objeto criado, ou então não criou nada. Deus e o homem são um. Então, quase aqui um panenteísmo, né? Um panenteísmo. As heresias sobre a Bíblia. Diz que a Bíblia não é a própria verdade, mas um livro de texto que ensina a verdade. Então, eles já não acreditam que a Bíblia é a verdade. Supostamente, eles vão acreditar que a Bíblia contém a verdade, tá? Contém a verdade, mas não é a verdade. Não devemos considerar o livro de texto como absoluto em todos os detalhes. As heresias sobre Jesus. Nega a divindade de Cristo ou a deidade de Cristo, consequentemente a trindade, não é isso? Não ensina que Jesus fracassou em sua missão. Foi crucificado porque João Batista lhe causou descrença. Então já tem uma nova interpretação, uma nova releitura dos evangelhos para assim conseguir conquistar seus seguidores e criar neles um falso pensamento sobre o evangelho, tá? O monismo ensina que Jesus ressuscitou apenas como espírito. Bem, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou após o terceiro dia no mesmo corpo, tá? Só que glorificado. Mon afirma ainda que Jesus foi crucificado, seu corpo foi invadido por Satanás e morto. Veja o tamanho da abominação. As heresias sobre a Trindade. Bem, doutrina masculina e feminina de Mon. Portanto, deve haver uma verdadeira mãe para acompanhar o verdadeiro pai, que gerarem filhos de bondade. Esta verdadeira mãe seria o Espírito Santo. É quase o catolicismo romano, né? Que o catolicismo romano não acredita na Trindade, acredita numa quaternidade. Maria, o Pai, o Filho e o Espírito, tá? Quase isso. As heresias sobre a salvação. Mon defende que, pela crucificação, Deus e Jesus perderam tudo. Na cruz não houve redenção nem salvação. Bem, a Bíblia é totalmente diferente disso. A Bíblia diz que, desde o Antigo Testamento, passando para o Novo, nas profecias, tá? E nos sacrifícios no templo, no santuário, é necessário sim o Cordeiro de Deus ser morto. Você pode ver isso nos evangelhos. Ressuscitado, garantindo assim a salvação e a perfeição do seu sacrifício. Então eles negam isso porque são de origem satânica, pensamento satânico. As heresias sobre a criação e queda do homem, tá? Segundo Mon, Adão fracassou porque teve relações sexuais com Eva, fora do casamento de Deus, do mandamento de Deus. O plano era gerar filhos sem pecados. Jesus deveria substituir Adão, ter se casado e dado origem à nova humanidade sem pecado, constituindo uma família com filhos perfeitos, mas também fracassou. Agora veio o terceiro Adão, com a solução para a humanidade, uma nova geração, através do papai e mamãe Mon. Então essas expressões são conhecidas entre seus seguidores, né? Seus seguidores chamam o reverendo Mon de papai ou papa e a esposa dele de mamãe Mon, tá?
Porque, segundo dizem, baseado numa falsa interpretação de Apocalipse capítulo 19, verso 7, eles dizem que o casamento de Mon com esta jovem de 18 anos, lembrando que na época ele tinha 40 anos quando se casou com essa jovem, é o resultado desse casamento, o fato de ter visto e compartilhado a boda do Cordeiro. E deste modo, eles vão acreditar mais ainda de que apenas eles dois serão capazes de derrotar o diabo. Bem, chegamos à conclusão. A conclusão sobre a Igreja da Unificação. As doutrinas fundamentais de Sun Myung Moon têm apoio na Bíblia apenas como um ponto de partida. Já eu diria que não tem nenhum tipo de apoio, tá? Nem gramatical, nem semântico, nem textual, nem figurativo, nem simbólico. Apenas é uma distorção completa dos fatos. Lembrando que ele não considera a Bíblia como a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é submissa às suas experiências ou às suas psicomanias, né? Para se estabelecer sua religião. E, infelizmente, milhões acreditam nisso. Para criar suas crenças quando conveniente, cita a Bíblia para tentar apoiar suas doutrinas. Quando não convém, simplesmente muda o sentido claro e completo dela para deduzir o fim de que já determinou. As grandes verdades da fé cristã quanto ao pecado do homem, a obra de Cristo na cruz, a trindade, a divindade de Cristo, são grosseiramente ridicularizadas, abandonadas, desprezadas e enganosamente desvalorizadas. Sem medo de errar, podemos afirmar que o Reverendo Mon é possuído pelo espírito do anticristo. Mas antes de eu terminar este vídeo, eu queria fazer uma rápida consideração a respeito do ritual do casamento, tá? O que acontece no ritual do casamento dentro dessa religião? Deixa eu procurar aqui rapidamente e mostrar a vocês uma coisa bem curiosa e bem espantosa. Se você fosse, graças a Deus não é dessa igreja, você deveria participar de uma cerimônia de casamento, tá? Realizada pelo Reverendo Mon ou por um líder totalmente diabólico. Veja só, o casal que pretende ter seu casamento, né, realizado nessa religião precisa se submeter a um ato de beber uma mistura de vinho contendo mais de 20 ingredientes e contendo uma pequena quantidade de sangue do Reverendo Mon e de sua esposa. Então tá aí essa abominação, certo? Deixa eu voltar aqui. Então eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo e compreendido que a Igreja da Unificação, conhecida como monismo, realizada pelo Reverendo Sun Myung Moon, é mais uma seita que visa levar as almas inocentes e as que são vítimas desta ação maligna que faz parte do mecanismo do reino do anticristo para destruir as vidas. Então, nunca se esqueça de orar por essas vidas e, se possível, mostrar o autêntico e genuíno evangelho a não somente essa seita e a todas as outras demais seitas, tá certo? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde e lhe proteja desse vírus contagioso que é o vírus da seita e da heresia. Que Deus lhe abençoe. Continue estudando, pesquisando no livro em PDF, tem mais informações, tá certo? Aqui são outras informações resumidas e complementares que você vai poder compreender melhor o aspecto geral da heresiologia. E não deixe de fazer suas atividades, tá? Fazendo um resumo, destacando os pontos positivos e negativos da seita, por exemplo, a seita da unificação, tá? É um resumo, tá? No mínimo 10 linhas em formato PDF, colocando o seu nome, o nome do curso, o nome da seita que você estudou e a data, tá certo? Envie isso por WhatsApp do nosso grupo. E se você chegou depois
e hoje está chegando aqui agora, assim conhecer o nosso canal, o nosso curso, o nosso primeiro curso online, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos te passar as melhores informações, tá certo? Um forte abraço e que Deus continue abençoando pelo sangue de Cristo.